E chegamos ao momento da palavra de Deus e com muita alegria quero compartilhar com a igreja uma palavra do Senhor que muito tem tocado no meu coração e me entusiasmado para este momento. É uma semana repleta de muitas atividades e mensagens, mas cada culto há uma palavra de Deus específica e nós nos preocupamos pedindo ao Senhor que nos traga esta palavra do Senhor. Eu quero ler com a igreja o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 30 e 31. No início do culto, na leitura bíblica devocional, nós lemos também Gênesis 3 e 7. Então faremos a leitura, reprisaremos a leitura completa. Gênesis 3 e 7 e Lucas 24, 30 e 31. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Lucas 24, 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Glória a Deus. O Senhor trouxe ao meu coração, meus irmãos, inspirado no texto de Lucas, a princípio, quando o Senhor abre os olhos dos discípulos. Na versão da Bíblia corrigida diz: então abriram-se-lhes os olhos. Glória a Deus, é um português mais erudito. E o texto, meus irmãos, trouxe ao meu coração uma palavra cujo tema é o Evangelho de Cristo abre os olhos dos cegos. A igreja pode repetir comigo: o Evangelho de Cristo abre os olhos dos cegos. Glória a Deus. Prezada igreja do Senhor, nós estamos pregando de forma recorrente e intencional desde desde a primeira quinzena de setembro do ano passado, e continuamos neste ano, e ainda temos uma jornada de praticamente 2 anos, especificamente para falarmos nesse tema, porque é o tema da igreja, é a ordenança de Jesus, que nos manda, que nos ordena, que nos conclama a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E nós estamos felizes por isso. É o texto que sempre mencionamos, que está muito claro, sempre na nossa mente, Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E tem sido, meus irmãos, para mim, para a igreja, para os nossos pastores, para os pregadores da palavra e para o povo de Deus em geral, uma experiência marcante mesmo, poder ouvir sempre, continuamente, glória a Deus, de forma recorrente, esta mensagem do Evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Então, o tema que o Senhor nos inspirou para compartilhar com a igreja nesse culto também, que fala sobre missões, e nós oramos pelos missionários, como há pouco fizemos, o Evangelho que abre os olhos dos cegos. Interessante que eram 2 discípulos de Jesus, mas não estavam vendo, estavam cegos à mensagem. Havia sobre os seus olhos escamas, pelas quais os impedia de aceitar, de crer que o Cristo já havia ressuscitado. Imagine, meus irmãos. Então, o Senhor trouxe ao meu coração um fato curioso e que acabou me remetendo ao Gênesis. E aí nós vamos observar mais uma vez como toda a história da palavra de Deus, como diz um amado escritor, o enredo da salvação, ele é glorioso, é maravilhoso. Desde que Deus criou o mundo, o cosmos, que é a palavra que fala sobre isso, e toda a humanidade, nós vemos que os olhos de Adão e Eva, eles estavam abertos para ver todo o bem que o Senhor criara. E o Senhor
os traz e lhes mostra, e lhes dá o privilégio de dominar sobre todas as coisas e desfrutar de todas as coisas que o Senhor havia criado, e todo aquele cenário glorioso da criação de Deus. E a gente observa como, a princípio, os olhos do primeiro casal estavam fechados para ver o mal, e não somente ver, mas ter conhecimento do mal. E isso, meus irmãos, vai nos levando àquele primeiro cenário, a primeira cena ali pós-criação, quando o Senhor cria o homem. Aí nós já estamos em Gênesis capítulo 2. Eu faço uma breve narrativa para omitirmos uma leitura mais demorada de todo o capítulo 2 e do capítulo 3 também. E aí teremos que ler o capítulo 1. Porém, no capítulo de número 2, o Senhor descreve claramente, os leitores da Bíblia sabem, podem me acompanhar com mais clareza, né? E cremos que os irmãos assim podem fazê-lo, e aqueles que nos ouvem, e podem me acompanhar mesmo aqui eu digo com clareza, porque estamos no capítulo 2 de Gênesis, e aqui esse capítulo nos leva àquela atitude correta que Deus havia programado para o casal diante das duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Geralmente a gente passa muito rapidamente por essa história e acaba não entendendo alguns detalhes. No mundo antigo usava-se muito a figura da árvore, tanto que o povo de Israel, em muitas ocasiões, é comparado com a oliveira, com a figueira, com a videira. Em alguns momentos se usa até os cardos, os espinhos, né? Porém, aqui nesse texto, sempre que a gente observa esta comparação, essa analogia, isso na verdade representa a ideia de que a árvore é uma fonte de subsistência. E, consequentemente, no imaginário conceitual dos povos daquela época, do povo de Gênesis, comer do fruto da árvore acabava simbolizando a decisão de viver daquele fruto. E não somente de viver, mas de se tornar como aquele fruto. Então, quando Deus disponibiliza duas árvores no centro do Éden, Ele tem um objetivo, Ele tem uma finalidade, Ele tem um propósito. Ele propõe a Adão e Eva duas maneiras distintas de viver. Então, as duas árvores representavam dois modos de existência: a árvore da vida, que representava aqui a vocação para a qual Adão e Eva, né, tinham sido criados, e toda a humanidade. É isso que representavam. E qual era essa vocação? A vocação era depender totalmente da sabedoria de Deus, viver em comunhão eterna com Ele, e dessa forma manter o cosmos como espaço sagrado, onde Deus poderia continuar habitando. Deus acaba criando todo o cosmos e o mundo como um grande templo para que o homem habitasse nele e adorasse ao Senhor. Isso é incrível, é maravilhoso. Então daí o nome dessa árvore ser a árvore da vida. Eu até anotei algo para que os irmãos tivessem, quem vai assistir depois online, anotar sobre isso. O que é que a árvore da vida representava? Ela representava a possibilidade da vida eterna, com o Deus eterno no cosmos, que Ele havia criado para ser o templo desse Deus por toda a eternidade. A igreja pode dizer um amém, porque vale mesmo. Mas não somente a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, por sua vez, aqui como o próprio nome sugere, representava a possibilidade de a humanidade decidir por si só o que era bem e mal, de maneira até independente de Deus, como diz o cearense, né? Sendo dona do próprio nariz, sem precisar depender da sabedoria do Senhor. Portanto, nós anotamos um pouco do que um escritor amado que temos lido ultimamente, o Bernard Shaw, ele fala com muita clareza sobre essas duas árvores. E, em suma, essa árvore do conhecimento do bem
e do mal representava a possibilidade de uma vida autônoma, de Deus. É por isso que o resultado, diz o texto sagrado, de comer do fruto dessa árvore seria nada mais, nada menos do que a morte. Veja o texto de Gênesis 2:17. Se você comer desse fruto, disse o Senhor ao casal, certamente morrerá. Então comer do fruto desta árvore proibida significaria tirar Deus do contexto de sua autoridade, rejeitar o caráter do Senhor como um marco de referência para tudo, e ainda mais, meus irmãos, as consequências, porque as consequências, na verdade, eram muito óbvias. A escolha, se o homem escolhesse cometer alta traição contra o Senhor e voluntariamente desobedecer a ordem do Senhor, a consequência disso era óbvia. E o texto sagrado de Gênesis 2:17 afirma categoricamente que seria a morte, a separação de Deus. E não somente isso, há uma espécie de fragmentação de toda a criação e da instalação do caos no mundo. A gente sabe que dali são provenientes o pecado, a morte, as doenças e todas as tristezas que este mundo expressa na realidade do cosmo corrompido e do pecado e da transgressão humana. E veja agora o texto de Gênesis 3, o versículo 7 e o 8, acompanhe comigo. Os olhos dos dois, e aqui nesse momento há uma palavra vivificada do Senhor que tocou profundamente o meu coração. Os olhos dos dois se abriram. Os olhos deles já estavam abertos para ver toda a grandeza de Deus, o que o Senhor havia criado, a beleza, a autoridade que o Senhor havia lhes dado, todo o desfrute, toda a glória da presença do Senhor continuamente com eles. Mas agora os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, nesse texto de Gênesis 3 e 7, meus irmãos, podemos ver claramente que Adão e Eva tiveram os olhos abertos para o pecado. A igreja pode repetir comigo? Tiveram os olhos abertos para o pecado. Glória a Deus. Até, meus irmãos, então, teoricamente, vamos dizer assim, e experimentalmente, o pecado era desconhecido. Teoricamente, experimentalmente, era desconhecido. Isso é um fato. Mas agora os seus olhos se abrem. Então, a primeira vez que isso acontece foi lá no Jardim do Éden, ali, como os irmãos que estudam geografia bíblica, no sul da Mesopotâmia, e isso logo no início da história do homem, da formação, da criação do homem, ali em Gênesis 3. O relato é muito precioso. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher acabam como que invalidando a única área, e eu digo a única porque é a única mesmo, a única área de toda a criação fora do seu domínio. O Senhor diz: domine sobre tudo, mas sobre a árvore que está no meio do jardim, o domínio é comigo. Você não toca, você não come do fruto dessa árvore. Mas o homem acaba invadindo aquilo que não estava, a única área que não estava sob o seu domínio. E o que acontece? Os seus olhos se abrem para o pecado, ele acaba perdendo para sempre. E nós vamos entender porque Deus opera o grandioso, maravilhoso, inaudito e santo plano da redenção aqui, a partir daqui, porque o homem, quando seus olhos se abrem para o pecado, juntamente com a mulher, ele perde a santidade, a naturalidade, a inocência e a espontaneidade, e acaba comprometendo todo o seu relacionamento com Deus, que os seus olhos se abriram para o pecado. Seu relacionamento com o Criador estava comprometido. Eles são expulsos do jardim. Deus como que coloca os seus anjos ali
para que eles não retornassem. E desde que o homem e a mulher decidiram voluntariamente desobedecer o mandamento do Senhor, os seus olhos abriram-se para o pecado. Por isso Deus, por sua misericórdia, elabora um plano que eu digo maior do que a criação de todo o cosmos. A igreja diz comigo, o plano da redenção, glória a Deus, para redimir o homem dos seus pecados, da culpa do pecado e das suas consequências. E aí nós começamos a ver esse plano sendo elaborado e em marcha a partir de Gênesis 3:15, quando ele diz, da semente da mulher vai nascer da descendência da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, glória a Deus, que foi o instrumento que seduziu a mulher e o homem. Então, no decorrer da história, meus irmãos, acompanhe um pouco comigo. No decorrer da história, esse plano vai se desenvolvendo, vai se desenrolando e anunciando que os olhos que um dia foram abertos para o pecado precisavam abrir-se novamente para ver a glória de Deus, para ter a presença de Deus consigo continuamente. E aí nós nos lembramos, o Senhor é muito bondoso nessa hora, porque há contatos, diz o hino da nossa harpa, o 100 glória a Deus, eu esqueci do hino, meus irmãos, agora. Há contatos que explicam, a presença do Senhor. Eu me lembro da letra, mas esqueci do número. Não é 77, é 194. Há contatos que explicam a presença do Senhor, que as manchas purificam e nos enche de temor. E são esses contatos, meus irmãos, que trazem ao nosso coração. Enquanto eu estava meditando, como esses olhos seriam abertos novamente. Havia uma promessa de Deus, e o profeta Isaías, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, ele começa a falar deste plano redentor. É por isso que a Bíblia o chama de o profeta messiânico. Veja o versículo de número 6 e 7 do capítulo 42, ele começa, eis aqui o servo do Senhor, que vem para aplanar o caminho, etc. Mas veja o versículo 6 e 7, a igreja pode ler comigo, eu, o Senhor, mas vamos ler bem bonito, meus irmãos, 1, 2, 3, eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Ele estava falando de Cristo, para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Oh, glória a Deus! E na plenitude dos tempos, meus irmãos, efetivamente, esse plano redentor começa a se desenvolver e agora aparece lá na sinagoga em Nazaré, quando Jesus é convidado pelo sacerdote para ministrar naquele dia, naquela ocasião, e eles dão em suas mãos o rolo, o pergaminho com o livro de Isaías, exatamente no capítulo 61, versículo 1 e 2, que Lucas retrata muito bem, no capítulo 4, versículo 17 a 19, que também gostaria de ler com a igreja, em alto e bom som. Você está observando o plano redentor de Deus para abrir agora os olhos de homens e mulheres que haviam sido abertos para o pecado. Agora o Senhor queria reabri-los, curá-los de sua cegueira. Oh, glória a Deus! Veja o texto de de Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 19. Toda a igreja, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está
sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E a igreja bem alto? E recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vale um glória a Deus muito alto, meus irmãos. Você observa o texto da NVI e para a recuperação da vista, porque um dia eles tiveram essa visão, um dia eles tiveram a visão da graça de Deus, da presença de Deus, em contato com o Senhor, de toda a majestosa e gloriosa criação do Senhor, e a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Mas o Senhor precisava recuperar a vista deles. Então a primeira vez que Adão e Eva tiveram os olhos abertos para o pecado, como já disse anteriormente, teoricamente e experimentalmente, era desconhecido para eles tudo aquilo, mas o Senhor havia dito: vocês não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso aconteceu pela primeira vez lá no Jardim do Éden. Mas a segunda vez que aconteceu na aldeia, lá em Emaús. Veja que a distância no tempo Kairos, né, é muito grande. A segunda vez acontece aqui em Emaús, uma aldeia distante cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, e isso não no início da história da humanidade, mas no início da história da igreja. E como isso é glorioso, sabe, meus irmãos, e como nós sabemos, todos nós conhecemos essa história, eram os momentos que precediam já a ressurreição do Senhor, e também nós temos conhecimento que aqui nesse momento, em ambas as ocasiões, tanto no Éden como em Emaús, aqueles 4 personagens que estavam envolvidos nessa história, abriram-se, vamos dizer assim, surpreendentemente, abriram seus olhos, para surpreendentemente, irmãos, enxergar o que antes não enxergavam. Os olhos de Adão e Eva abriram-se para enxergar o pecado, com toda a sua feiura, em todas as suas dimensões. Mas no caso dos 2 discípulos lá em Emaús, um dos quais chamado Cleopas, tiveram seus olhos abertos para a realidade gloriosa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Lucas nos diz que o Senhor ressuscita na madrugada do domingo. As mulheres vão ao sepulcro, constatam isso, voltam e anunciam, os seus companheiros também dizem a mesma coisa, mas embora eles tivessem ouvido tudo aquilo, resolvem voltar para suas casas, e no caminho um desconhecido chega e começa a falar-lhes do Gênesis, do início de tudo, e dos profetas. Oh, glória a Deus! E diz a palavra que os seus corações estavam ardendo. Eles sentiram que alguma coisa especial estava acontecendo, não sabiam bem o que é que estava acontecendo, enquanto Jesus lhes falava pelo caminho, e os 2 discípulos só reconheceram aquele estranho de fato, que ele era o Senhor, quando ele já estava à mesa, já em Emaús, sentado com eles, quando ele tomou o pão, abençoou e partiu, na presença deles. Todos nós conhecemos bem essa história, meus irmãos e minhas irmãs, e meditando nesses 2 episódios bíblicos, eu pude perceber como estas experiências, vamos dizer assim, contrárias entre si, elas são reais hoje. Elas transbordam no contexto da humanidade de hoje, até mesmo no contexto da igreja, entre os discípulos de Jesus.
E eu refiro-me aqui ao fato de abrir os olhos para o pecado e reabrir, glória a Deus, os olhos ao ouvir as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Isso aponta para o tema da mensagem de hoje. E meditando sobre essas duas experiências, podemos distinguir, meus irmãos e minhas irmãs, uma da outra, com confiança. E podemos não somente distinguir, mas proclamar, com toda certeza e convicção, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para abrir os olhos de homens e mulheres, para a recuperação de suas vistas, para enxergarem a salvação que o Senhor Jesus Cristo pode dar a todos aqueles que nele crê. São milhões e milhões que estão cegos. Vendo um relatório de missões somente na América do Sul, nós ficamos assustados. Quem recebeu um informativo, não receba somente. Gaste um pouquinho de tempo para ler. Só na nossa nação, meus irmãos, mais de uma centena de povos que não são alcançados, que nunca ouviram este Evangelho, estão cegos. Estão cegos. E a primeira cegueira, aquela cegueira lá de Adão, leva ainda hoje homens e mulheres a viver uma vida, meus irmãos, de ofensas e pecados, longe da graça e da misericórdia de Deus. O pior de tudo é quando essa experiência, vamos dizer, essa primeira experiência acontece na vida de uma pessoa, que os seus olhos se abrem para o pecado, eles vão caminhando na jornada da vida, espiritualmente cegos. E quando eu falo dessa cegueira, é aquela cegueira, meus irmãos, que dá lugar, como é a primeira, é a cegueira que dá lugar à primeira mentira, à primeira maldade, o primeiro gole, a primeira droga, a primeira pedra de crack. Milhões e milhões que estão cegos. Por que não dizer também o primeiro adultério, a primeira infidelidade, a primeira desconfiança, o primeiro furto? Os olhos se abriram para o pecado. E essas pessoas continuam vivendo essa primeira experiência. Essa cegueira, o Senhor me fez lembrar, ela atingiu de forma terrível os líderes religiosos do tempo de Jesus. E Jesus combateu a cegueira daqueles homens. Em Mateus capítulo 23, meus irmãos, nós podíamos ir um sermão do monte, mas eu fiz apenas uma breve anotação daquilo que o Senhor me fez lembrar. Em Mateus, no capítulo 23 e o capítulo 15, que é o capítulo dos ais, a gente observa aqui, olha só as palavras de Jesus, o Senhor exortando os escribas, os fariseus, os principais, dos sacerdotes, e exortando duramente. Veja o versículo, capítulo 23 de Mateus, versículo 16 e o 24. Ai de vós, condutores de cego, olha só. E ele repete duas vezes, versículo 16 e o 24. Condutores de cegos. Chega no versículo de número 17 e 18, 17 e 19, diz assim: insensatos. E o Senhor faz questão de repetir, cegos, tanto no versículo 17 e no 19, e olha que eu não estou lendo no versículo todo. O Senhor chama, vocês são insensatos, porque vocês estão cegos. E chama-os duas vezes de insensatos. E no versículo 26, desse mesmo capítulo 23, o Senhor é mais claro, fariseu cego. Aí ele não arrodeou. Ele diz, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, olha só. Eles estavam na discussão com a questão da tradição.
Porém, em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus ainda é mais enfático ainda. Veja o que diz o texto. São condutores de cego, ele referia-se aos religiosos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A igreja não tem medo de dizer isso não, irmão, porque tem muito cego guiando cego aí. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Esta é a primeira experiência. Estão caminhando cegos em ofensas e pecados. Paulo traduz isso de uma forma ainda mais contundente em Efésios 2:1, quando diz assim: estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ele nos vivificou. Oh, glória a Deus. Isso nos leva para a segunda experiência. A segunda experiência é maravilhosa, porque ela corrige a primeira. É a manifestação da misericórdia de Deus. A igreja diga mais um amém por isso, meus irmãos. É a experiência de abrir os olhos quando nós acolhemos no nosso coração a mensagem do Evangelho, a boa notícia. Quem já acolheu a mensagem do Evangelho? Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, essa experiência, interessante como a mensagem do Evangelho, ela é simples, como ela toca de forma simples. Eu estava observando, essa experiência se revela de modo simples, na mesa, na hora de abençoar o pão, na hora de partir o pão, em casa, às vezes é só uma palavra, às vezes é um hino, não é verdade? Quantas pessoas, eu ouvi um hino, e o Senhor me tocou, e eu recebi Jesus como meu Salvador. Às vezes é só uma palavra. Oh, glória a Deus. Eu me lembro de um amado irmão, que na verdade é o irmão de sangue, quando ele morou na outra América, na Califórnia, evangelizando com um grupo de pessoas lá do seminário. Eles iam voltando pela madrugada e tinha uma jovem sentada no batente, muito frio, garoando. Eles iam voltando, ela estava sentada no batente, as sandálias assim de lado, e as mãos sobre os joelhos, chorando. E o grupo ia passando, e o meu irmão se dirigiu para ela e saudou, já com um bom dia, mas ainda escuro. E aí disse: você está chorando? A vida não tem sentido. Eu estou aqui desesperadamente perdida. Aí, meu irmão disse para ela: mas saiba que Jesus te ama. Ela acendeu assim os olhos e disse: eu sei, porque eu já estive servindo a Ele, e desde que eu o deixei, que a minha vida está assim, mas eu sei que Ele me ama. Eu posso acompanhar vocês? E ela já se levantou com a sandália na mão e já saiu. Outra pessoa, só porque uma palavra gloriosa de amor já recuperou a sua visão. Os irmãos concordam que é assim, que o Evangelho é simples? Como isso é maravilhoso mesmo. Pode ser numa manhã chuvosa, ou quem sabe num dia ensolarado, ou às vezes quem sabe no meio de uma tristeza, melancolia. Meu irmão, os teus olhos já se abriram. Você tem razão, quem sabe, ou tem até motivo para estar triste e melancólico, mas você não tem motivos para desistir, para voltar atrás, para entristecer-se ao ponto de não ter mais força e vigor para continuar na jornada. O Senhor é contigo, e Ele te abraça com os braços do seu amor. Isso é o Evangelho de Jesus. Quem estiver junto a algum dos meus irmãos aí, saúde um ao outro, duas pessoas, e diga assim: o Evangelho é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Porque o Senhor nos toca, irmãos, até mesmo no momento difícil, de tristeza, no enterro, numa decepção, numa amargura.
Eu só me lembro de um querido irmão aqui da sede, que o dia que ele ganhava mais alma para Jesus, pastor Afonso, era no dia dos enterros. Ele diz assim: pastor, eu adoro enterro. Eu disse: mas meu irmão, não diga isso, eu não perco um. Por quê? Porque é um momento especial para mim dizer: Jesus é a ressurreição e a vida. E eu me lembro que o último que ele esteve comigo, ele já dorme no Senhor, e eu não lembro do nome dele agora, se eu tivesse programado, eu estaria com o nome dele aqui bem vivo. Glória a Deus. O último que eu estive com ele foi no sepultamento do pastor Raimundo Caetano, lá no Jardim Metropolitano. E enquanto nós estávamos ali naquela cerimônia, eu estava ministrando, um obreiro querido de muito tempo, dirigiu a congregação do Parque Santo Antônio ali, esteve no interior, uma pessoa muito querida. E lá estava ele, do lado, enquanto a gente fazia a cerimônia, ele estava evangelizando o coveiro, que ia ali descer para colocar aquelas placas de cimento, e depois para colocar aquela massa e tudo, né? E as pessoas cantando, e ele evangelizando. E eu olhei e disse: meu Deus, ele não perde tempo. Estava ali. Quando terminou, ele disse: pastor Antônio José, se eu demorasse mais, Jesus tinha salvo 2, porque aquele dali acabou de se converter. Vamos orar com ele, por ele mais uma vez. Eu só saí de lá quando orei pelo homem, ele já tinha orado. Agora é a sua vez. Esse glória a Jesus. Quem pode agradecer a Deus pela vida desse servo? Meus irmãos, o evangelho é assim. Em qualquer ocasião, a boa notícia se transforma num impacto glorioso. É a recuperação da vista. Não é somente os olhos físicos, são os olhos do coração. Glória a Deus. E nessas circunstâncias, meus irmãos, os olhos se abrem para ver, para ser tocado pelo Cristo ressuscitado, para trilhar um novo e vivo caminho que ele abriu com os seus passos, como diz o Salmo de número 85. E a partir daí, meus irmãos, a transformação é como diz Paulo, lá em 2 Coríntios 3,18, você vai sendo transformado de glória em glória, e a pessoa vai recuperando a visão de todo aquele estrago proporcionado pela desobediência inicial, a desobediência inicial cometida lá junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está entendendo até aqui diz amém. Amém. Nós já estamos concluindo, os músicos já vêm para cá. Meus irmãos, então, até assumirmos de novo a santidade original, até restaurar plenamente o relacionamento com o Criador, nós podemos ver de forma muito nítida como essas experiências contrárias entre si apontam para o cerne da mensagem do Evangelho de Jesus. Os olhos, a igreja diga assim comigo: os olhos, está bonito aqui, mas os irmãos vão dizer em casa também, vamos todos juntos: os olhos que se abriram, que foram abertos para o pecado, precisam de cura, e essa cura só é possível através do poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que nele crê. Quem pode dizer amém? Amém. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, e isso me fez lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, quando Paulo estava dando razão da sua fé para nada mais, nada menos do que o rei Agripa. Veja o que diz o versículo de número 18, Atos dos Apóstolos 26, eu leio até o 20, glória a Deus. A igreja pode ler comigo? 1, 2, 3. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás, que fechou os olhos, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia,
também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Só quem entendeu essa mensagem, diga amém, meus irmãos. Eu creio, assim o Senhor me fez lembrar, que esse também era um dos motivos pelos quais Paulo estava orando pelos crentes efésios. Como assim, pastor? Aquela oração linda de Paulo no capítulo 1, versículos 18 e 19. Deixa eu ler só para os irmãos ter uma ideia dessa oração, como é preciosa. Talvez nós precisemos fazer essas orações. Oro também para que os olhos do coração de vocês, aleluia, os olhos dos corações, meus irmãos, sejam iluminados. Como assim? Pela luz, do Evangelho, a fim de que vocês conheçam. As pessoas estão cegas. Conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança nele, em Jesus Cristo, nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Quero convidar a igreja, por favor, a se colocar em pé. Nós vamos ler juntos uma brevíssima conclusão. Meus irmãos, pode parecer fácil e simples, mas aqueles olhos que se abriram primeiramente para o pecado, aquela visão que precisava ser recuperada, e aí nós nos lembramos de tantos episódios bíblicos. Oh, glória a Deus! O apóstolo Paulo, o profeta Isaías, me faz lembrar do cego de Jericó, quando ele chega diante do Senhor e diz assim: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele fisicamente estava cego, mas a cegueira era muito mais profunda. Era a cegueira do coração, era a cegueira da alma, meus irmãos. É uma pena que muitos cristãos, que muitos líderes continuem cegos. Mas eu creio ainda na recuperação da vista. O evangelho genuíno, o evangelho cujos princípios são inegociáveis, todo o fundamento teológico, glória a Deus, que tem um conteúdo na palavra do Senhor. Ele é poderoso e nos dá base para a nossa vivência, a nossa jornada, a nossa regra e prática de fé. Oh, glória a Deus! Vamos ler juntos essa breve conclusão, mas é bem forte, num coral bem bonito. 1, 2, 3. Somente o Evangelho de Cristo poderá dar vista aos cegos, os olhos que já se abriram para ver o pecado, são os mesmos que o Evangelho poderá abri-los para ver a misericórdia de Deus estendida para lhes perdoar os pecados e guiá-los pelo caminho iluminado pela luz de Cristo. Vale um glória a Deus mais alto, meus irmãos. Saúde, quem está à sua direita e à esquerda, diga assim: você não é mais cego. Dá um impacto na pessoa, né, irmão? Mas se a pessoa estiver cega, olhou para você com a cara desse tamanho, traga ele para cá para aceitar Jesus de novo, porque os olhos vão se abrir agora, em nome de Jesus. Quem sabe alguém está conosco aqui, ou à distância me ouvindo, e diz: pastor, realmente eu estou cego, eu não consigo ver a luz, eu não consigo sentir a presença do Senhor, eu não tenho mais alegria, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com os pastores, eu estou amargurado, eu não consigo perdoar fulano, ciclano, eu estou em depressão profunda. O Senhor não sabe o que é depressão. Eu quero te dizer que
que não importa qual seja a sua condição, o Senhor quer recuperar a tua visão hoje. Quer te dar recuperação de vista. Oh, glória a Deus. Para que você veja. Toda a cidade de Filipos estava cega. A moça adivinhava, fazia sucesso. É interessante que os empresários da moça lá em Filipos, quando Paulo disse assim: Satanás, sai, aí os olhos se abrem. E a moça não conseguia adivinhar mais nada, perdeu o poder do lucro, e Paulo levou muita chicotada e apanhou bastante, acabou na prisão. Mas os olhos da moça se abriram. A palavra do Senhor começa, o evangelho começa na cidade de Filipos. E Paulo, preso e ensanguentado, cantava e orava, orava e cantava. E Deus mandou um terremoto localizado e abriu as cadeias. E Paulo continuou pregando, e o carcereiro aceitou a Cristo, os olhos se abriram, e da sua família também. Quantos creem que o evangelho que nós estamos pregando vai dar recuperação de vista? Jesus disse: eu vim, aleluia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar a liberdade aos cativos. Oh, glória a Deus. Recuperação de vista. E é sobre isso que nós vamos cantar. Então, enquanto nós estamos cantando sobre esse evangelho, a boa notícia do evangelho, capaz de recuperar a visão que um dia foi perdida, porque os olhos se abriram para o pecado, e agora precisam recuperar essa visão, para se abrirem para ver o Cristo ressuscitado.